o Requiem de Mozart, a escolha de Humberto Nuno Oliveira. Tem 52 anos, é licenciado em História com um doutoramento em História Diplomática e Militar, um doutoramento também honoris causa em Artes Marciais pela Faculdade de Salvador da Bahia, no Brasil, e é o cabeça de lista pelo PNR, o Partido Nacional Renovador. Muito obrigada por ter vindo, Sr. Doutor. Porquê escolher um Requiem para estas eleições europeias? Bom, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo seu convite, por duas razões. Primeiro, porque é uma peça notável da história da música e, particularmente, a abertura que é integralmente de Mozart. Como sabem, esta obra foi completada por outro compositor, esta é integralmente dele. E, em segundo lugar, porque, evidentemente, é uma missa dos mortos. É, de certa maneira, um paralelismo à situação em que se encontra esta União Europeia, que está moribunda, e situação contra a qual nós pretendemos insurgir-nos. Nós achamos que esta Europa está morta, esta dimensão de uma Europa que nos foi apresentada como uma Europa solidária e que se veio a verificar que era uma fraude, mas nós temos esperança que haverá outro caminho para a Europa e, portanto, este Requiem é por esta Europa e não por outra que desejamos. Muito bem. Ainda estamos com o Requiem em fundo, que vai ter que sair daqui a pouco, mas já agora o facto de ter sido durante 2 anos Relações Públicas do Festival de Jazz de Cascais não o fazia trazer aqui um jazz? Não, podia trazer, eu gosto muito de jazz, não tem problema nenhum. Foi na minha juventude, eu trabalhei 2 anos como relações públicas. 78 a 80. É verdade, foi talvez a minha primeira experiência profissional. Tenho pelo mundo do jazz e por muito do jazz, de facto, uma grande estima e grande simpatia. Trabalhei com o Vilas Boas diretamente. Podia ter trazido um jazz, há vários e muito bons, mas enfim, este achei que era apropriado à situação política atual. Ora bem, o PNR não altera muito nestas eleições o programa de 2009, não é esta Europa, já o disse, quer uma aliança europeia de pátrias soberanas com moeda própria, no caso de portuguesa, o escudo. Como é que é isto? Como é que seria essa Europa? Ora bem, nós pensamos, já o dissemos em 2009 e eu queria, ainda bem que o referiu, queria começar por relembrar. Em 2009 nós dissemos que esta União Europeia prejudicava gravemente Portugal. Vivia-se ainda uma altura em que muita gente acreditava que esta Europa era uma coisa fantástica. Hoje em dia estamos na ressaca dessa imagem. Parece que nós víamos mais longe, infelizmente para os portugueses que estão a sentir na pele. É evidente que nós sentimos que esta Europa progressivamente federalista e, sobretudo, a partir da assinatura do Tratado de Lisboa, que subordinou as legislações nacionais à legislação europeia, vem perdendo autonomia e, portanto, nós achamos que uma Europa solidária só pode ser feita com pátrias soberanas, com pátrias livres, com pátrias que possam decidir, efetivamente, o seu destino. Neste momento em que tanto aí os políticos do sistema falam da saída limpa, a verdade é que nós não estamos em saída de coisa nenhuma. Nós vamos continuar numa espécie de protetorado, para não dizer uma palavra mais carregada ainda, das instituições financeiras internacionais. Seria essa palavra mais carregada? Talvez quase mesmo escravatura, podemos dizer, porque realmente a capacidade de podermos decidir sobre a nossa situação económica e financeira é diminuta, como sabemos, e, portanto, é evidente que estamos perante, enfim, mais uma falácia que é tão grata aos partidos do sistema. Não há saída de coisa nenhuma. Rejeita todos os tratados, inclusive o Tratado Fundador, o Tratado de Roma. É assim, é evidente que a evolução da Europa tem passos completamente diferentes. A ideia da CEE como um espaço de livre circulação de pessoas e bens é uma ideia que é em si aproveitável. O problema é, na realidade, um momento em que se avança para este monstro federal, em que nós temos situações completamente diferentes, consoante se trata de um país pequeno e com um país de menor capacidade de fazer valer a sua voz, ou um país mais forte. Aliás, dou-lhe um exemplo muito concreto daquilo que aconteceu recentemente. Veja, por exemplo, o que aconteceu, e porque já sei que é um tema que mais tarde ou mais cedo viria à conversa, veja o que veio... Viria, com certeza, vai ver, depois me dirá. A questão da imigração na Suíça. Quando os suíços optaram, efetivamente, por levantar graves restrições à imigração, toda a gente criticou. Mas a Suíça não faz parte da União Europeia. Exatamente, caiu o Carme e a Trindade, evidentemente não faz, mas enfim, tinha parcerias connosco, claro. Foram logo ativadas sanções, acabou-se o programa Erasmus, enfim, os suíços só faltou dizer, o que seria de facto também um pouco exagerado, que não têm cultura democrática, que não têm civilidade, mas enfim, não se chegou a tanto, mas foram muito criticados. Quando cerca de um mês depois a chanceler Merkel disse que aos turcos que não encontrassem trabalho na Alemanha o destino que tinham era a expulsão, aparentemente ninguém, tirando talvez alguém folclórico na extrema-esquerda, ninguém reclamou. E porquê? Porque a senhora Merkel é que manda na Europa e, portanto, isso é evidente. Perante uma mesma situação, houve um tratamento que ainda foi francamente mais desfavorável na Alemanha e não só viu voz nenhuma. Quando, efetivamente, os suíços,
que são soberanos, parece-me ainda, no seu próprio país, assim decidem, caiu o Carmo e a Trindade e toda a gente criticou os suíços. De facto, obviamente, esse é um tema que com o PNR é impossível de evitar, que tem que ver com a circulação de pessoas e, nomeadamente, vocês também são contra Schengen, a favor do controle das fronteiras e da entrada e do controle da entrada dos trabalhadores estrangeiros. Gostava de perceber, estrangeiros para vocês são todos aqueles que não são portugueses? Exatamente, todos aqueles que não são portugueses. Inclusive todos os europeus neste momento? Todos os europeus neste momento. E repare, é particularmente grave que neste momento haja quem continue a defender esta total possibilidade de liberdade de entrada e de saída das fronteiras que não sejam vigiadas. Porquê? Porque a maior parte dos Estados europeus, quase a totalidade, está numa situação económica extraordinariamente grave e abrir as fronteiras de um modo desregrado a essa gente é, no fundo, dar-lhes um falso sinal de que vêm para um Eldorado que depois vão encontrar uma situação de terrível exploração e de miséria. Portanto, a solução é não os deixar entrar sequer. A solução, neste momento, obviamente, passa por uma recuperação das economias nacionais, na nossa perspectiva. E não são precisos imigrantes para essa recuperação das economias nacionais? No momento em que nós temos uma taxa real de desemprego de 20%, penso que não. E, portanto, Portugal ser feito só com portugueses nascidos em Portugal? Nascidos em Portugal, mas o Portugal foi muito grande, não é só o Portugal que temos agora. Portanto, mas inclui esses, portanto, os portugueses, com certeza. Mesmo que sejam de outra cor. Não, evidentemente há portugueses de todas as cores e sempre conviveram em Portugal e têm todo o direito a serem portugueses como qualquer português nascido na metrópole. Portanto, sempre houve em Portugal, metrópole, ultramar, e todos eles eram portugueses. E como é que tenciona defender essa ideia na União Europeia, no Parlamento Europeu, se para tal for eleito? Ouça, na União Europeia, infelizmente, eu acho que a maior parte dos países, alguns deles com situações muito mais graves que as nossas, já começam a ver a necessidade de haver essa restrição. Nós temos países onde, efetivamente, a presença de pessoas externas quer ao próprio país, quer externas à própria Europa, coloca em causa os valores culturais e civilizacionais de áreas de países como a França, como os Países Baixos, etc. E, portanto, não é de estranhar que nós, felizmente, não temos problemas nessa dimensão, mas não é de estranhar que, efetivamente, os partidos nacionalistas estejam a obter uma taxa de crescimento muito grande em países onde, efetivamente, por exemplo, no caso da França, um Estado supostamente laico, onde, como sabem, é proibido ter um crucifixo na escola, mas onde é permitido parar o trânsito para que os muçulmanos possam rezar à meia da tarde, no meio da rua. Quer dizer, há, de facto, uma duplicidade de critérios que é extraordinariamente grave e que é lesiva, sobretudo, das populações locais. Acha que uma das razões pelo facto de Portugal estar a passar esta crise também tem que ver com políticas desse género de deixar, por exemplo, que trabalhadores estrangeiros venham para Portugal ou tenham vindo em maior número, agora vêm menos, porque há menos trabalho? Eu devo-lhe dizer que não será talvez o aspecto mais grave. O aspecto mais grave foi, de facto, uma política concertada de destruição desta gente que meteu a Europa por nós adentro, porque, como se recorda, nós nunca fomos consultados, nós portugueses, se queríamos entrar na União Europeia, nós não fomos consultados se queríamos ou não referendar o Tratado de Lisboa. Se essa consulta fosse feita, a sua resposta era? A qual delas? Pois é que falou de várias, mas ao euro não, ao euro não, nós já defendemos sabemos efetivamente que Portugal nunca deveria ter entrado no euro e verifica-se, se me permite, verifica-se, por exemplo, que países que, embora tenham entrado na União Europeia com uma dimensão similar à nossa e que mantiveram a moeda nacional, conseguiram, apesar de tudo, nestes últimos anos, ter taxas de crescimento na sua economia, coisa que nós não conseguimos. Ao euro relativamente ao Tratado de Lisboa, um rotundo não, porque nós não admitimos de modo algum que a legislação nacional possa estar. Também não? Também não. Também não? E o primeiro? Se fosse no tempo apenas da CEE, talvez sim, um sim condicionado. Quando nós entramos era só CEE. Exatamente, à evolução que a Europa viesse a ter. Portanto, ao primeiro teriam dito sim. Agora, repare, há uma questão aqui que é importante e que nós temos que dizer com clareza. É que os que estão hoje no poder são os mesmos que negociaram a destruição do nosso aparelho produtivo. E esse é que foi o principal problema em Portugal. Portanto, o PSD e o CDS. O PSD e o CDS. Mas, enfim, pode juntar o PS se quiser, porque, enfim, faz essa troika política, faz parte, efetivamente, do mesmo grupo. Portanto, nós não admitimos, nem podemos, obviamente, achar como sérias as posturas de alguém que, tendo estado ao longo da vida na política, negociaram os milhões que entravam em Portugal sem nos terem dito qual era a fatura que iríamos pagar no futuro, a troco de abdicarmos da nossa capacidade produtiva e que agora,
como, perdoem uma expressão, virgens ofendidas, vêm dizer não, agora é preciso voltar para o campo, agora é preciso voltar à produção das pescas. Isso é sobretudo o discurso que o Presidente da República o Presidente da República que foi o principal negociador dos fundos que entravam em Portugal e que agora aparentemente parece que se esqueceu e importa perguntar. O Sr. Presidente da República atual mentia então ou mente agora? Portanto, porque aparentemente há um discurso que é quase esquizofrénico. Antigamente era para destruir, agora é para voltar. Muito bem. A defesa, o PNR, o Partido Nacional Renovador, defende a saída de Portugal da NATO, portanto suponho que defenderá que Portugal gaste mais dinheiro com a sua própria defesa. Nós entendemos que nunca o dinheiro que se gasta com a defesa da nossa pátria é uma despesa, é um investimento. Essa é a nossa postura primeira. Em segundo lugar, entendemos que a saída da NATO ou da OTAN deve ser considerada pelas nações europeias, porque progressivamente nós temos analisado, nos últimos anos, a NATO transformou-se num instrumento de agressão, de guerras injustas e iníquas ao serviço dos Estados Unidos. Isso tem atrofiado, por exemplo, uma política de produção de armamento europeu, porque nós estamos dependentes do armamento que nos é vendido pelos Estados Unidos e normalmente estamos sempre sujeitos a participar nas aventuras bélicas que os Estados Unidos querem promover por todo o mundo. Aliás, veja-se, não é preciso, enfim, grande clarividência geopolítica e geoestratégica para ver que tudo aquilo que tem sido o investimento na chamada Primavera Árabe, que cria um foco de instabilidade no sul da Europa, poderá interessar aos Estados Unidos, mas aos povos europeus não interessa com certeza. Muito bem. Dr. Humberto Nuno Oliveira, muito obrigada por ter vindo à Antena 1. Desejo uma boa campanha. Muito obrigado.